criar posts para atrair seguidores que compram, não só que curtem, que engajam, compartilham, mas que fazem aquele pix que a gente ama. A sensação de prosperar, fazendo o que preenche a nossa alma, o nosso coração, é incrível, é indescritível e eu desejo que você prospere com o seu perfil cada vez mais. É por isso que eu criei essa aula aqui. Pensa comigo, como eu já sou muito direta, objetiva, já vamos começar. Pensa aqui comigo. Se você chegasse no meu perfil e eu só publicasse frases bonitinhas, minha foto no computador, 5 dicas para criar conteúdo, que é o tipo de post que você já está cansada de ver. Só isso já seria o suficiente para você confiar no meu trabalho e querer comprar de mim? Muito provavelmente não. Por quê? Você tem que pensar que a maioria das pessoas que está chegando ali no seu perfil não te conhece, é um público frio que nunca te viu. Então, é necessário ter alguns elementos para fortalecer, para sintonizar com as pessoas que necessitam do seu trabalho e para que elas entendam que você sim pode auxiliá-las por meio das técnicas que você oferece, seja ela qual for, tá? Qualquer serviço holístico terapêutico. E aí, olha só, se tem uma pessoa com fome, pensa aqui comigo, tem uma pessoa com muita fome, você vai chegar e vai oferecer um livro para ela? Você acha que essa pessoa que está faminta vai conseguir prestar atenção, se concentrar em uma leitura? Muito provavelmente não. Essa pessoa precisa de comida, ela precisa de uma nutrição mais física, para que depois ela consiga ler, né? Primeiro a gente arruma a casa, depois pensa na decoração. Então essa pessoa primeiro ela precisa ser nutrida para conseguir colocar energia em outros pontos, conhecimentos e etc. Quando as pessoas chegam no seu perfil, elas estão com fome, elas estão em outro nível de consciência. Essas pessoas estão em vários desafios. Então, se você só fala com elas das ordens do amor da constelação, dos chakras, das ondas Theta Healing, da radiestesia, do pêndulo, essa pessoa não vai se conectar porque ela está com fome. O que ela está querendo saber é como resolver o problema dela. Se a pessoa está com fome, ou seja, se ela está dentro dos loopings, dos desafios que ela passa, onde que ela vai prestar atenção no seu conteúdo? Se você abordar exatamente o que ela está passando e não só a sua técnica em si. A sua técnica, você ama, você sim tá apta a aplicar, ama estudar, mas a pessoa que você quer alcançar, não. Ela não está querendo saber como é que funciona a onda, o pêndulo, o chakra, ela quer sair desse problema que ela vivencia, tá? Então o primeiro ponto é esse, eu vejo que muitas de vocês querem dar aí livros complexos para quem está com fome. O nível de consciência da pessoa que você vai alcançar é diferente do seu. Depois que ela passar pelo seu trabalho, aí sim você vai conversar sobre pontos mais avançados, pode ter um conteúdo ou outro que vai ser principalmente útil para clientes. Mas para as pessoas novas que nunca te viram, é outro nível de consciência, tá? Então é por isso que você não está vendendo. Outra coisa, vejo que muitas de vocês falam assim, o que eu vendo é muito abstrato, não é palpável. Todo serviço, ele já é mais abstrato que um produto, né? O produto a gente pega, a gente consegue avaliar as características físicas, mas o serviço a gente precisa demonstrar benefícios, importância. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar isso. Tem que demonstrar o benefício, mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, concretude vai ficar muito mais clara do seu serviço quando você, por exemplo, aborda no seu conteúdo como é que uma pessoa chegou antes de passar pelos seus atendimentos e como que essa pessoa saiu. Isso já deixa o seu serviço muito mais concreto, porque a pessoa consegue perceber como exatamente o antes e o depois. Por quê? As técnicas que você oferece, guarda isso, hein? As técnicas que você oferece são como um veículo que vai transportar as pessoas para um destino, para um lugar que elas almejam chegar. Então é muito importante você ter a consciência que elas são só um meio, as pessoas vão pegar carona nas técnicas para chegar em um lugar que elas amam, desejam, o objetivo delas, resolver as questões, tá? Então quando você demonstra exatamente esse caminho, o que aconteceu já fica mais concreto, é muito mais fácil da pessoa conseguir visualizar o que você vende do que se você falar assim,
5 benefícios do Reiki. 5, o sinal que você precisa de constelação, sabe? Então, fica muito mais concreto quando você demonstra o antes e o depois, tá? E se não for de alguém, até a sua própria experiência com as ferramentas que você trabalha, também já vai deixar concreto. E se você sente que está se esforçando, ai Camila, eu já criei um conteúdo, eu já até promovi alguns posts, coloquei ali um dinheiro, mas não tive resultado. Olha só, se você sente que está se esforçando e que os resultados não vêm, é primeiro porque você está colocando energia nos lugares errados, agindo de forma desalinhada, tá? Alguns sinais de que você está com uma atitude desalinhada com o objetivo de atrair mais clientes com abundância e com fluidez. Você tem várias ideias e na hora de escrever você buga, então é aquela mente que, nossa Camila, eu tenho muitos insights, mas aí eu sento, não sei por onde que eu começo. Se você tem esse tipo de comportamento, isso te atrapalha, tá? Você precisa de um mecanismo para guardar essas ideias para facilitar na hora de criar. Se não, é normal, não é só com você, vai ficar confuso para todas nós. São muitas informações, então imagina, tá? Então esse é um sinal de que você está agindo de uma forma desalinhada, precisa melhorar isso. Outro ponto, acha que não tem criatividade, eu não tenho ideia. Aí salva aquele tanto de conteúdo para depois te ajudar, mas aí na hora de criar fica ainda mais confusa, tá? Esse também é um sinal, não é por aí, não é deixar tudo solto e depois olhar que vai baixar uma inspiração. Pode até baixar, mas a inspiração vem e passa. E aqui a gente está falando de movimentar para atrair clientes para um negócio com propósito e lucrativo. Então a gente precisa de longo prazo, tá? Se você só considera a sua cabeça na hora de escrever, tá escrevendo texto só com a sua cabeça, também tá desalinhada. Por quê? Porque principalmente quando a gente decide ter um perfil próspero, profissional, é muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Colocamos a nossa energia, a nossa essência, sem dúvida, mas principalmente pensamos nos comportamentos, pensamentos e sentimentos de quem nós desejamos atrair. E aí muda tudo, porque quando você escreve partindo dessa perspectiva, é essa pessoa que você vai atrair para o seu perfil. Você vai magnetizar, manifestar essas pessoas alinhadas com aqueles comportamentos que você mencionou no conteúdo. Não tem erro, tá? Se você esquece que você precisa captar o interesse das pessoas logo nos primeiros instantes e coloca aquele título morno, você também está agindo de uma forma desalinhada. Ali, nas redes sociais, a gente precisa captar o interesse das pessoas nos primeiros instantes, porque é uma oferta abundante de conteúdo, tá todo mundo distraído. O que vai fazer com que eu pare e preste atenção no post? Ele tem que falar diretamente com a minha realidade, com o que eu passo, com o que eu sinto, com o problema que eu tenho ou com o que eu quero alcançar. Se não acontece isso, o que vai acontecer? O próprio cérebro, sabe por que você não vende? Quando você começa a criar aquele conteúdo mais do mesmo, que todo mundo cria, que você vê lá no perfil e copia, você vê que Ctrl+C, Ctrl+V, ou que você contrata alguém para criar seus posts e são aqueles mesmos postzinhos. O que acontece? O cérebro humano, ele também poupa energia. Então, se ele reconhece uma informação, tipo, já tenho essa informação aqui, tá muito igual à anterior, ele mesmo já deleta, já desliga ali o seu foco para você não gastar energia prestando atenção em algo que você já tem armazenado. Então, para gerar aquele incômodo, aquela coisa humana para o seu cérebro parar ali no feed e prestar atenção, vai ter que ser algo mais específico. E fica tranquila que não tem a ver com você definir persona, tem a ver com você saber pelo menos comportamento, sentimento, pensamento dessas pessoas, tá? E se você acha que a estratégia é posto e espero que os clientes me encontrem naturalmente, isso não existe, tá? Um ou outro pode te encontrar? Pode. Um conteúdo ou outro pode viralizar? Pode. Mas no contexto atual de perfis menores que estão começando a se expor agora, diante de uma entrega que está mais abundante no ano que a gente está, chamar a atenção, captar o interesse, a gente precisa fazer um movimento para que a nossa mensagem encontre as pessoas alinhadas por meio dos anúncios. Organicamente isso acontece, mas de uma forma mais lenta.
E principalmente, se você não quer ficar postando 3 posts por dia, aplicando incessantemente e tem outras coisas para fazer, vai precisar contar com os anúncios de forma estratégica, tá? Se você fez e não deu certo até hoje, é porque você não usou a segmentação correta ou a mensagem estava desalinhada. Não adianta nada, pensa aqui comigo. Eu encher um auditório de vegano para ver uma palestra sobre churrasco. A mensagem tá aparecendo para o público nada a ver, tá? Então a gente tem que alinhar esses 2 pontos. Não adianta, não é volume. É volume, é alcance, mas a mensagem é alinhada. Então não é por aí, não é só apertar botões, não. Tem estratégia por trás. Então eu só comecei a vender com o meu perfil de uma forma mais fluida, mais leve. Eu comecei ele do absoluto zero. E eu só comecei a monetizar mesmo com poucos seguidores. Dessa forma mais natural, depois que eu apliquei o que eu vou te ensinar aqui agora. Então presta atenção. Anota que você já vai sair dessa aula com uma missão para que o novo ciclo seja diferente e você finalmente prospere com o seu perfil sem se desgastar, tá? A primeira coisa que você vai precisar fazer para que tenha mais fluidez na sua criação de conteúdo, para você não ficar o dia inteiro criando um carrossel, para você não perder mais tempo e se desgastar, é você criar um banco de ideias abundante. Por que que esse banco de ideias ele vai ser abundante? Primeiro, que você vai ver que ele é totalmente baseado nas suas experiências, né, de atendimentos, de vivência. Então, isso vai ser infinito, porque você vai atender cada vez mais. Então, sem falar que você vai se sentir mais autêntica criando um conteúdo a partir da sua vivência, da sua experiência. Tá? Que seja com você mesma e depois com os clientes, sempre tem um jeito, tá bom? Sempre tem um jeito. Lembra que dificuldade ou difícil pelo difícil, qual o desafio que você prefere? Aquele que te expande, que potencializa ou aquele que te deixa estagnada? Eu prefiro crescer todos os dias e espero que você também, tá? No banco de ideias, o que você vai colocar? Você vai armazenar todos os posts que você vê pela frente? Não, você pode ter uma referência aqui, outra ali, mas que tipo de informação é preciosa, valiosa, que vai otimizar tempo, energia e dinheiro? Primeiro, os desafios que as pessoas reclamam nas sessões, nas palavras dela, tá? Não é na palavra da terapeuta, da expert, da especialista, da taróloga, não. O que a pessoa chega falando, o que ela tá passando, como que ela se sente em relação a isso, o que ela pensa, o que passa na cabeça dela. O que ela faz? Quais comportamentos ela tem? Ela tenta resolver esse problema de alguma forma? Quais erros essas pessoas estão cometendo que não estão enxergando para estarem nessa situação? Você está vendo que por algum motivo inconsciente elas estão cometendo erros para estarem nesses desafios. Quais são eles? Anota. Em que momento que essas pessoas perceberam que tiveram resultado com o seu tratamento? Em que momento que elas mandaram depoimento, que elas disseram que resolveu? Isso tem que estar no seu banco. Quando você senta, alimenta com o máximo de informações que você tem a partir de agora, na hora de criar vai ficar mais fluido, porque você recorre a esse banco. E aí, tem um tipo de conteúdo que eu trouxe aqui, que é quando você tem um banco de ideias abundante, criar um conteúdo magnético. Por que ele é magnético? É só o nome? Não, porque ele vai sintonizar. Eu acredito que o algoritmo que a vibração chega antes do algoritmo. Mas, para funcionar, além da vibração, a sua comunicação tem que estar alinhada. Então, no seu post, ele vai despertar tanta conexão, tanta emoção, a ponto de você atrair aquela pessoa que você quer como cliente. A pessoa que você está colocando ali no post vai falar: nossa, a fulana está falando comigo, então deixa eu prestar mais atenção aqui. E aí, olha só, como eu falei, esse post vai gerar conexão, despertar emoções e assim as pessoas vão prestar atenção em você. Eu trouxe um dos tipos de conteúdo que eu ensino na minha consultoria, tá? Tem outros formatos, outras maneiras de escrever. Essa daqui é uma delas, que é o conteúdo da sabedoria. Esse tipo de post, ele reforça a sua habilidade em resolver aquela situação que o outro está passando. Então, ele confere mais credibilidade, a pessoa te enxerga como profissional, mais confiável. E aí, isso também desperta aquele desejo de compra, tá? Como que é a estrutura desse conteúdo?
Primeiro você coloca uma chamada. Foi isso que ela fez para resolver tal coisa. E aí a tal coisa é o problema, é o principal desafio. Depois você fala, recentemente eu atendi uma pessoa que chegou aqui, ela reclamava do problema tal, nas palavras dela. Depois falar, ela se sentia assim, assado, né? Ela já fez tal coisa para resolver. Você já passou por isso? E aí você mostra o que estava causando esse problema. Durante a sessão, né, foi constatado que o que estava causando era isso, era esse movimento inconsciente, ou era o chakra que estava sobrecarregado, aí depende do que você oferece. E aí você reforça, ela estava errando, porque ela estava tentando resolver o problema fazendo isso, mas não é assim, ela não estava olhando para a raiz, por isso que ela não tinha sucesso, resultado no que ela gostaria. Aí a gente trabalhou X, Y, Z de uma forma breve, tá? Não é para dar detalhes muito técnicos, mas é para mostrar a conexão que tem ali com o seu serviço. Então, qual que era a solução para o problema dela? E aí você deixa claro como ela saiu. Depois da sessão, ela ficou assim, assado. Se você tiver o print de um depoimento dessa pessoa relatando isso, pode colocar também. E aí no final você faz uma chamada para o seu atendimento. Se você também quer conquistar X, então o que a pessoa quer alcançar, né, o problema que ela quer resolver, eu ainda tenho alguns horários disponíveis, tá? Esse aqui é um formato que eu estou entregando para você de um dos conteúdos que já me fez vender, que já é validado, que é testado para você prosperar com o seu perfil. Adianta você postar uma única vez e desistir, nunca mais? Aí eu vou postar aqui esse post que a Camila falou. Aí você faz de qualquer jeito. Não, não deu resultado. Calma, gente. Calma. Porque quanto mais você faz, mais você desenvolve a habilidade. A mentalidade de uma empreendedora próspera, que tem um negócio com propósito, é de refinamento. Peraí, esse post não trouxe o resultado esperado? Deixa eu avaliar como que eu escrevi esse post. Não é fazendo uma vez só e desaparecendo que vai fluir, tá? Na verdade, no início, o que eu recomendo? Que você tenha um mínimo de conteúdo magnético no seu feed. Pelo menos 6 posts ali iniciais, para que você consiga despertar o desejo de compra. Um deles você vai promover, né, da forma correta. Então, à medida que as pessoas forem chegando no seu perfil, elas vão passar pelos primeiros posts, porque as pessoas dão uma olhada nos mais antigos, isso acontece também no meu perfil. Então, entre 6 e 9 posts ali no mínimo, para preencher mesmo o feed. A pessoa vai passar por eles e provavelmente já vai te mandar mensagem, já vai querer comprar de você, tá? Então, aí depois que você tiver esse mínimo, que já estiver vendendo, atraindo, você estabelece uma frequência que seja amorosa com você, mas que você também se faça presente. Então tá, eu já tenho esse mínimo conteúdo magnético, tô promovendo lá constantemente um post que sempre me traz clientes. O próximo passo agora é estabelecer uma frequência. Que frequência? 2 vezes por semana lá no feed é o que eu consigo, de forma estratégica, e todos os dias nos stories. Tá bom? No que você vai se concentrar agora? A sua missão agora é começar a construir o seu banco de ideias abundante dessa maneira que eu coloquei aqui. Então já senta e a partir de agora, de hoje, você vai ter um novo olhar diante dos atendimentos para preencher esse banco de ideias. E aí você vai conseguir ter muito mais direcionamento, muito mais clareza na hora de criar o seu conteúdo, tá? Desenvolvimento, prática, habilidade, tá? A gente só melhora aquilo que a gente pratica. Como que eu posso te ajudar ainda mais? Muitas vezes a gente tem assim níveis de aprendizagem. Os cursos, eles são muito interessantes, eu também vendo. Eles trazem um nível muito inicial de consciência, eles expandem a nossa cabeça. Só que muitas vezes a gente se sente perdida com aquelas informações. A gente não sabe direito como priorizar, né, o que fazer primeiro, como utilizar, canalizar melhor a nossa energia no nosso contexto. Então, como que eu vou aplicar aqui aquilo que a Camila falou na aula, exatamente no meu caso? Aí, eu tenho os atendimentos individuais, né, que é a consultoria do perfil próspero. O que eu trouxe aqui é uma amostra muito superficial, muito pequena do que eu trabalho na consultoria. Porque cada atendimento tem 1h30. São 2 atendimentos no Zoom individuais. Então, eu consigo criar junto com você essa estratégia do perfil próspero adaptada ao seu perfil, adaptada ao seu contexto, à sua realidade.
as experiências que você tem como indivíduo, como espírito. Então fica muito mais fluido, mais fácil e você sai com mais clareza, mais direcionamento para conseguir despertar desejo de compra sem precisar ser apelativa, tá? E aí, como tem bônus, tem o Trello que eu compartilho, tem a gravação das sessões e tem um suporte pelo WhatsApp, você também tem a clareza, o direcionamento e o apoio durante a execução das estratégias, porque aí se surgir qualquer dúvida, você pode me acionar pelo WhatsApp que eu esclareço, tá? Então, a consultoria do Perfil Próspero, o valor, o preço eu vou atualizar em breve, então se você quer algo mais direcionado, voltado para o seu contexto específico, aproveita enquanto o preço da consultoria não foi atualizado, tá? Depois eu quero que você aplique, comece a construir o seu banco de ideias abundantes, que você prospere cada vez mais com o seu perfil e que você me conte o que você achou dessa aula lá no meu direct, que eu vou ficar muito feliz em saber que de alguma forma eu estou contribuindo para que você alcance cada vez mais pessoas com a sua mensagem e ajude no despertar aí de consciência de tantas pessoas.